Olá, gente boa, sintam-se por mim cumprimentados e cumprimentadas. Eu sou o Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras aqui no Diálogos Educativos, onde palavras iluminam caminhos. Terça-feira sim, nós temos um compromisso marcado pelas 16 horas em ponto no território nacional, e você que está aí em frente da tela é o nosso convidado especial para esta edição, para este episódio. Eu já estava com saudades vossas para naturalmente levarmos a cabo mais um Diálogos Educativos, mais um debate ligado à educação, e não vai ser diferente. Esta terça-feira nós vamos levar a cabo um tema bastante relevante à sociedade. Para você que se encontra incomodado, rápidas melhoras. Para você que está a completar aí mais um ano de vida, também feliz aniversário. Seja que Deus lhe proporcione, que o universo também lhe conduza a um futuro melhor, e também o melhor, tudo de bom, passo a redundância, aconteça na sua vida. E não saia daí, porque o nosso tema de hoje é a relação entre o professor, o Estado e encarregado de educação. Bem, nós sabemos que nós, na verdade, queremos procurar entender como estes três pilares se integram, quais são os seus deveres, também os seus desafios e responsabilidades, e desta forma também a colaboração ou a falta dela, o quanto isto impacta diretamente a qualidade do ensino nas nossas escolas. No momento, sabemos em que o sistema educativo enfrenta diversas problemáticas, enfrenta diversas pressões, desde a escassez de recursos até a participação limitada dos pais e encarregados, e a desvalorização também do papel do professor. É urgente repensarmos sobre estas problemáticas, estes elementos que nos vão conduzir a ter uma educação de qualidade. E para falar sobre esta temática, nós vamos trazer uma figura incontornável no ramo do saber, no ramo do aprendizado, no ramo do ensinar. Sem mais, sem menos, professor José Chave. Não é novidade aqui na nossa casa, já esteve aqui a debatermos sobre uma outra temática, e sentimos a necessidade de convidá-lo para cá a debruçar-se a respeito desta temática. Seja bem-vindo, irmão, seja bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez aqui na casa. Cumprimenta quem aí está a nos assistir e vamos a isso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez aqui na Mindcast TV para um momento de debate. E dizer que é desafiador ouvir as palavras do Altaf quando diz uma figura incontornável na educação. Uau, eu acho que sinto-me lisonjeado por isso. Acredito que existam figuras que mereçam mais estar nesta cadeira do que eu. Os meus professores, aqueles que me formaram para que eu também pudesse ser professor. Mas antes de avançar, eu quero saudar a todos os telespectadores do programa Diálogos Educativos e dizer que estaremos numa conversa muito boa, e acredito que hoje vamos sair daqui com um bom aprendizado. Com certeza. Yes. Bem, é assim, o professor moçambicano, nós vamos já direto ao assunto. Sabemos que estás aí para poder ouvir aqui o que nós vamos debater a respeito desta temática, e eu vou logo de forma provocativa dizer que o professor moçambicano sobrevive mais do que vive da sua profissão. Ok? Queremos saber, o governo moçambicano tem valorizado os professores na prática ou apenas no discurso? Uau, eu acho que é uma pergunta bastante interessante, e que em algum momento que pode trazer várias facetas, na verdade. Não é uma pergunta de resposta direta. Eu acho que dizer que o governo não valoriza não é uma pergunta de sim ou não. Eu acho que é uma pergunta de reflexão. Primeiro, vamos partir do pressuposto que ser o professor, quando nós olhamos para o conceito de ser professor, Brasão Mazula, ele podia trazer uma abordagem muito interessante que fala sobre ser professor é um chamamento. Exato. Então, a pessoa já nasce com este dom de ensinar. Então, olhar para ser professor como um chamamento, em algum momento, poderá ter algumas implicações na prática docente deste professor, com ou sem a valorização do próprio governo. E no direto à pergunta que o Altaf fez sobre a questão do governo valorizar o trabalho do professor, eu diria que, em parte,
o governo não valoriza como devia valorizar. Ok? Não diria que não valoriza no sentido geral, porque no final do mês o professor José Chaves Júnior tem salário. Tem salário, exato. E o professor José, quando formou-se, conhecia a situação do professor em Moçambique. Sabia onde estava a entrar. Onde estava a entrar, eu conhecia. Então, se eu quisesse um salário como, por exemplo, de um alfândega, eu teria me formado talvez naquela área. É aduaneiro e tudo isso mais. Sim, então, eu me formei como professor conhecendo esta realidade. Ok. O maior problema que nós temos enfrentado nos últimos dias não é de forma geral a desvalorização como tal do próprio governo. Estamos a viver numa época em que o custo de vida é alto. Ok. Então, o que o professor está a oferir agora, o professor sabia que ofereria isso, mas ele não fez as contas tendo em conta estas mudanças relativas à economia. E o professor, muitas das vezes, não é formado nesta área, ele não entende de economia, muitas pessoas não entendem sobre essa questão de inflações. Então, nós entramos lá conhecendo esta realidade, isso é uma verdade. O maior problema do governo seria no sentido de, por exemplo, ficar a dever o professor algumas horas extras, não paga o professor as horas extras, em algum momento o próprio material não chega lá, mas olhando para o governo como valorizar no sentido de pagar salário, paga o salário. Dizemos que o salário é justo ou não é justo, eu acho que é uma conversa que precisa de um debate mais aprofundado, porque nós entramos no barco conhecendo a realidade. A realidade. Isso, eu sei que alguns colegas meus poderão me atirar pedras, mas esta é uma realidade. Eu me formei, eu fiz a formação média primeiro em 2010, entrei em 2016 na formação, terminei o curso em 2018. Quando eu entrei na formação, eu, José Chaves Júnior, pelo menos eu, talvez é uma realidade minha só, eu conhecia a realidade do professor em Moçambique, porque meu pai é professor. Os dois irmãos mais velhos que eu sigo são professores. São professores. Eu já conhecia esta realidade. Então, olhar e esperar ter um salário como de um ministro, eu acho que nós, quando entramos na formação, já conhecíamos a realidade, mas o maior problema do governo tem a ver com o pagamento de horas extras, de vez em quando salário atrasado, outro problema que tem a ver com o próprio material para o professor trabalhar, porque outro desafio é este, o próprio material para chegar até o professor é um desafio. Se chega com dificuldade ao professor, vamos imaginar para o aluno, quando olhamos sobretudo para o ensino primário. Vemos que isso também é um dos maiores problemas, mas em parte não podemos dizer que é de forma geral uma desvalorização completa, porque se olharmos para a situação do país, o problema não está só na educação. Todos os setores estão ligados com o governo. Tem então, problemas. se dizemos que o governo não valoriza o professor, o governo está com problemas com todos os setores, não apenas com os professores. Todos os setores. Se olhamos para a polícia também não está satisfeita. Olhamos para os médicos e enfermeiros, também não estão satisfeitos. Então, o problema não é simplesmente do governo, professor. Com o professor. É a questão também da economia. Há problemas, o país não está bom. Ok, então assume que a falta de conhecimento, ou melhor, os que se foram, algumas pessoas que se formaram em docência ou que foram se formar no Instituto de Formação de Professores foram sem conhecimento de causa de essas questões econômicas como inflação e etc. Ou melhor, tu entraste, permita-me lhe tratar de tu, Sim, embora sim, não mereça. Não, deixa disso. Como dizia, tu te formaste em 2016 a 18, Sim. ok? Naquela época, vamos dizer que Chapa estava 15 meticais, não, 12, né? 12 meticais. 12 meticais, estava 12 meticais. Vamos supor que o salário também, um exemplo, 7 mil, ok? Faz contas do Chapa, ok, resta 5, ok, faz as contas, fica assim. Estamos a dizer que em 2019 ou 20, Chapa sobe para 18 ou 15, as contas já não começam a bater. Sim. Então, a frustração de muitos professores vem por aí, por entrar com uma expectativa diferente daquilo que é a realidade, aquilo que são questões econômicas e tudo isto mais. Acontece isso também? Boa parte dos que formaram-se como professores, sobretudo, eu falo muito mais da minha geração. Ok. Que me perdoem os meus pais, que me perdoem os meus professores, eu não sei como é que eles entraram na área de educação. Exato. Mas falo muito, sobretudo, da minha geração. Boa parte da minha geração, quando se formou, primeiro queria uma oportunidade de emprego, muitos. É por isso que eu introduzi o meu discurso falando sobre a abordagem do nosso grande sábio, o Brazão Mazula, que olha ser professor como chamamento. Não é uma profissão. Não podemos olhar, sabe, ser professor não devemos olhar como profissão. Não. Devemos olhar como algo que Deus nos dá como uma dádiva, uma capacidade única. Não é qualquer pessoa, sabe, Altaf?
nós formamos todos, como é que chama? Todos aqueles que estão a trabalhar neste país aqui, passam das nossas mãos. Ou seja, o país, ele passa pela mão do professor. Então, este professor deve saber que ele carrega em si, dentro de si, uma arte. Então, muitas das vezes, muitos dos que estão muito frustrados são pessoas que entraram para lá simplesmente não como chamamento, mas como profissão. Como profissão, para ganhar dinheiro. Yes. Para ficar rico, para ter dinheiro. Então, se a pessoa, eu falo isso também, aproveito esta oportunidade para dizer aos que ainda não se formaram e que estão com vontade. Se você quiser entrar, sobretudo aqui em Moçambique, para se formar como professor, pensando em dinheiro, irmão, vai se frustrar. Vai se frustrar. Porque o salário que o professor oferece não é grande coisa. Não é grande coisa. Então, se nós entramos lá não conhecendo o salário, muitos entraram conhecendo o salário do professor, entraram sabendo que deste tipo, tem pessoas que estão a estudar para se formar, para entrar no IMAP, já sabem destes problemas todos de salário e tudo. E a pessoa até quando faz entrevista de emprego para poder ingressar no aparelho do Estado, a pessoa até assina ali muito feliz, conseguir entrar e o salário é aquele. Mas a pessoa depois quando entra na sala de aulas começa a não trabalhar bem, supostamente porque o salário é baixo. Mas nós entramos lá conhecendo a realidade. A realidade. Esta reflexão me traz a uma coisa que acho que o nome é Estassana Mugia, aquele empresário, uma vez disse num dos programas, num dos podcasts que eu vi, ele dizia que os cargos de secretário de Estado e etc., administrador, governador de uma província, não são cargos para você, são chamamentos realmente. Presidente do município, não é para você entrar ali e dizer, é minha vez de ficar rico, não. Aquilo é um chamamento, é para você trabalhar como se... Ele até deu referência de... Acho que o pai, por aí, já foi, acho que administrador e tudo isto mais. Disse que acho que ele nem queria salário. Ele queria trabalhar só. E principalmente, muitas das vezes, devem escolher pessoas que não têm problema de fome. Porque quando entram ali, acham que é o momento de matar a fome. Ou de preparar uma herança. Herança, exatamente. Mas, olhando para essa perspectiva, como o salário, a formação contínua e as condições de trabalho impactam na qualidade de ensino? Primeiro, gostava de destacar que em Moçambique temos problemas graves de formação contínua. Eu disse no outro podcast que eu estive cá que muitas das vezes aparecem informações que as pessoas estão a ser preparados, por exemplo, pela introdução de novo currículo, coisas de género. Mas esta formação contínua, não estamos a falar simplesmente de fazer uma licenciatura. Exato. A cada dia o sistema de educação ele vai melhorando, as coisas vão mudando. Nós estamos a trabalhar com o aluno que eu tenho agora, não é o mesmo aluno que eu tive em 2019. Não é o mesmo. A forma de pensar, a forma de agir, a tecnologia. Estamos aqui a trabalhar hoje em dia com alunos que têm conhecimento de inteligência artificial mais do que o próprio professor. Então, a formação contínua em Moçambique para os professores tem sido um grande problema. Essa formação contínua praticamente não existe. Eu digo isso sem medo, eu estou na educação já há muito tempo. Eu não me recordo de ter feito nenhuma formação contínua. Não se recorda de ter feito uma formação contínua? Eu não me recordo. Se fiz alguma formação, foi a licenciatura que eu fiz na UP, depois de ter feito o Instituto Médio, depois fui à UP e fiz a formação. Tudo bem que quando estava no Instituto, há pessoas que vinham de alguns distritos. Tínhamos de vez em quando, algumas vezes, formações de 3, 4 dias que tinham a ver com, sobretudo, de línguas banto. Mas formações de preparação, por exemplo, este novo currículo, eu acredito, Altaf, que nós devemos ter tido mais tempo de preparo. Estamos agora com uma nona classe que tem exame. Uma nona classe que aborda, a matéria que está sendo abordada é diferente. Então, o professor já está a ser agredido com aquela matéria, mas nem sabe exatamente, talvez, como trabalhar. Porque a sétima do antigo sistema, por exemplo, de forma clara, está no ensino secundário agora, não estudava, por exemplo, números negativos. Não tínhamos números negativos lá. Mas a sétima de agora tem. Mas boa parte dos professores talvez não tiveram uma preparação psicológica também. Há quem diz que a formação contínua no contexto moçambicano é uma teoria fantasmagórica, é uma promessa falsa. Eu não tenho medo de dizer, mas eu não tenho a dizer que na Fica verdade não existe. Essa formação não está a acontecer. Que existem talvez, como é que eu posso dizer? Talvez haja vontade. Haja vontade da parte de alguns governantes, de algumas pessoas ligadas à educação, mas sabemos que não termina só na vontade. Para dar uma formação contínua, na execução. Precisamos de dinheiro. Esse dinheiro existe ou não? Estamos num país, eu sempre me pergunto, porque olho para países como Rússia, países ricos, o que deixa um país como Rússia rico é o gás.
Ok. Países como Dubai são países que exploram petróleo e ouro. São países muito ricos. Ok. E são países que estão a apoiar Moçambique. Eu sempre me pergunto, estes países, por exemplo, a Rússia, eu nunca ouvi que a Rússia tem gás, tem petróleo, tem tudo isso. Não. Até onde eu sei, o que a Rússia tem em excesso é o gás. Até onde eu sei, não, talvez eu ainda seja muito pequeno nesta área, mas o que faz Dubai ser Dubai, até onde eu sei, volto a dizer isso, é o petróleo, é o ouro. Moçambique tem petróleo, tem ouro. Por isso que eu vou tem refutar, gás. eu vou refutar. Não, se dizermos que o governo é falta de dinheiro do Estado, é preocupante. José Júnior, eu vou dizer assim. O que deixa Dubai Dubai são as pessoas que vivem em Dubai. Chamamento. Voltamos ao ponto. Chamamento. São as pessoas que vivem em Dubai, os dirigentes de Dubai. Quem está a governar Dubai. Então, Moçambique é Moçambique porque os dirigentes de Moçambique, os cidadãos de Moçambique querem que Moçambique continue Moçambique. Fugindo um bocado do tema, eu uma vez fui quase até pegado a camisa no chapa porque eu repreendi uma senhora que lançou pacote de bolacha e uma casca de banana da janela. Minha mãe, isto não é uma atitude correta. Quem é você para falar isso aí? Cidade já está suja, não sou eu que estou a piorar. Então, todos nós estamos a contribuir para que Moçambique seja Moçambique, ok? Mas bem, aglutinando aqui aquilo que já é o ponto de partida do nosso tema, que é a relação ao professor, os pais e encarregados de educação. Bem, olhando para essa questão, muitos pais moçambicanos ainda acreditam que educar é papel exclusivo da escola, ok? Existe diálogo real entre pais e professores nas escolas públicas? Diálogo real, eu acho que existe nas escolas públicas, no ensino primário, eu acho que nas classes iniciais, né? Porque os pais ainda estão preocupados, a criança está na primeira classe, a criança está ainda enraizada. Até terceira classe, eu acho que ainda há um pequeno contacto, sobretudo nas escolas públicas. Mas depois disso, eu acho que os pais, eles lançam os filhos lá. Se o Altaf me permitir, lá para o final deste programa, eu vou ler um pequeno texto que eu escrevi. Fica à vontade, fica à vontade. Intitulado De Quem é a Culpa. Tudo bem. Eu acho que o texto vai explicar mais ou menos esta interação governo. Eu acho que, na verdade, para ser sincero, eu acho que o tema que eu achava que vinha debater tem relação com este, mas não tinha governo no meio. Então, ok, não, o governo, na verdade, acaba entrando porque é que liga estes. E o texto que eu tenho é um texto que tem os pais, os professores e o governo. Então, exato. Eu até quando começaste a falar, eu comecei, o texto vai de encontro com o debate. Então, dizer que há um contacto entre pais encarregados de educação e a escola e os professores, eu acredito que é muito baixo. Esse contacto é quase nulo. Porque mesmo em reuniões, por exemplo, reunião onde nós damos o aproveitamento escolar, os pais não vão. Não aparecem. Há um detalhe muito interessante que acontece nas reuniões. Nas reuniões onde nós vamos apresentar o aproveitamento escolar, o aproveitamento sempre ele é impresso. Ele é recortado, cada pai vai receber o aproveitamento do seu educando. E nessas reuniões, o que é que nós fazemos normalmente, Altaf? Nós guardamos o aproveitamento para o fim da reunião. Temos que primeiro debater alguns pontos. Só depois é que entregamos o aproveitamento. Por quê? Se entregas o aproveitamento no início, os pais saem e vão embora. Ou seja, eu só vim à reunião para levar as notas do meu educando e vou embora. Okay. O resto, o que acontece na turma, o que o meu filho faz, deixa de fazer, se aqui na turma os alunos eles são bêbados ou drogados, os pais não estão preocupados. Por isso que sempre que há reuniões, e os meus colegas professores sabem disso, os pais também acho que já perceberam, nós deixamos a parte do aproveitamento. Sabemos que ele, antes de receber o aproveitamento escolar, não há de ir embora. Porque ele saiu de casa a dizer que quer ver as notas. Quer ver as notas. Porque a preocupação dele é são só saber notas. as notas. Como adquiriu essas notas, ele não está preocupado. E basta ele ter notas e no final do ano o aluno aprovar, ponto final. Já está. Para por aí. Para por aí. Então, se dissermos que é interação, o pai vir levar as notas do filho, então há interação. Mas se dissermos que há uma comunicação entre escola e pais encarregados de educação, um debate, onde o pai procura saber. Eu vi um pai ver a reunião, ele nem sabia a sala do filho. Perdeu, esteve na sala onde eu estava a dar a reunião, isso há 2 semanas atrás, e no final da reunião, Fulano, diz, não chamaste? Eu disse, Fulano, não tenho este aluno aqui na turma, meus alunos, não tenho aluno com este nome.
Ele está por aqui. Mas tiveste 3 meses. Não conseguiste pelo menos um dia passar a saber se teu filho pelo menos entra na sala. Há uma necessidade de fazer esse policiamento. Perguntei, não tem o número do diretor de turma, o nome, pelo menos do diretor de turma. Não tem a turma, não tem o nome do diretor de turma, não sabe a sala. Então, isso prova que este pai deixou o aluno à mercê. Porque se pelo menos o pai pegasse no mínimo nos testes do filho, em algum momento ele veria a turma. Pelo menos a turma. É que o pai nem a turma conhece. Foi de sala em sala a perguntar o nome do filho. Este é um recado para todos os pais encarregados de educação que estão aí a assistir o nosso podcast, o nosso debate, a nossa conversa aqui com o professor José Chaves Júnior. Ele está aqui a reclamar da ausência dos pais e encarregados de educação nas reuniões, na participação ativa no processo de ensino e aprendizagem do seu filho ou educando, o que não é correto. Os pais encarregados chegam nas reuniões simplesmente para ver ou ouvir o aproveitamento escolar dos filhos e vão-se embora. Fingem que estão a atender chamadas e saem, não voltam mais depois de ouvirem as notas, ao invés de debaterem com o professor, com os gestores escolares para compreenderem como é que se comporta o aluno dentro da sala ou no recinto escolar e tudo isto mais. O que não é correto. Aconselhamos desde já os pais encarregados. Se estás aí a assistir o nosso podcast, chama papai ou partilha com papai este link, ou mamãe ou mano, para poder ouvir aqui as reclamações de quem é de direito reclamar sobre estas questões que são bastante pertinentes. Continuando, professor. Sim, então, o que o Altaf estava aqui a dizer sobre as chamadas, parece brincadeira. Exato. Mas é a realidade, é o que eles fazem mesmo. A pessoa finge mesmo. Basta ouvir, está a sair. Basta receber o aproveitamento escolar, o pai vai embora. Há uma mensagem que eu vi por aí nas redes sociais em que um pai perguntava ao seu filho, dizia, manda teu nome completo, quero tratar um documento aqui para si. Mas isso é real. É um pai, está a pedir ao filho para mandar o nome dele completo, dados dele completo. Mas é real. Isto, eu não sei como é que nós damos. É por isso que eu costumo dizer que o problema da educação não é só o governo. Então, como é que o professor lida com pais ausentes que só aparecem para reclamar as notas dos filhos? Eu tenho um problema. Os encarregados das turmas onde eu trabalho, farei de tudo, vou mandar depois o link deste podcast, eles vão testemunhar. Se tem uma coisa que eu tenho é tempo. Eu tenho tempo de ligar. Ok. Porque nós temos ali nos livros de turma, temos os nomes dos encarregados. Temos que fazer esse levantamento. Eu ligo. Se eu não ver, por exemplo, o pai não vê a reunião, coisa do gênero, eu ligo para o pai, o teu filho não vai ter as aulas assim. O senhor tem que vir para aqui para saber qual é a situação do teu filho. Qual é a situação do teu filho, exatamente. Teu filho e boa parte das vezes, os pais que não aparecem nas reuniões, os pais que não acompanham a situação dos seus filhos, são os pais que têm os filhos mais problemáticos nas escolas. Nas escolas, ok. Os alunos que mais aprontam. Em casa, este filho é um semi-anjo. Ele só não tem asinhas, mas é um anjo. Mas na escola, eu acho que ele vira um demônio. Porque temos alunos que, na verdade, nos assustam pelo comportamento. Então, o que nós fazemos? Eu, em particular, eu ligo, eu chamo, eu notifico. Mas existem alguns renitentes que não têm nada a ver. Eles não têm tempo, eu ando ocupado. E prefere mandar uma empregada para vir resolver o assunto do filho. Meu Deus. Então, a secretária... o que a secretária vai dizer ao filho? Ainda que seja uma situação, por exemplo, de repreensão para o aluno, se me enviam uma secretária, o menino nem respeita a secretária. Se envia um irmão, por exemplo, irmão mais velho... Os meninos não respeitam a secretária? Assim mesmo, as senhoras das limpezas nas escolas, de vez em quando, eles faltam com respeito. Até o professor. Só faltam com respeito a alguns, porque existem professores um pouco mais radicais como eu. Mas existem professores que eles faltam com respeito. Existem aulas que os alunos estão aí a bater papo. Estamos a trabalhar com uma sociedade que, por falta desta comunicação, escola, família, esta sociedade que estamos a construir, o dito futuro do amanhã que estamos a criar aqui neste país, está a ser minado. Porque se não há comunicação entre escola e pais encarregados de educação, o aluno falta com respeito, por exemplo, ao professor. E quando mandamos a mão encarregado, me traz a secretária de casa, que ele também supostamente não respeita. Acha mesmo que este aluno vai ser corrigido? Acha mesmo que este aluno vai ser orientado para que melhore o seu comportamento?
Claro que não, não temos como. Então, este comportamento a cada dia vai se agravando, se agravando, se agravando, se agravando, se agravando. E o aluno, quando já vira passa a expressão marginal, Exato. o pai depois começa a dizer: não sei onde falhei. É aí. Não sei onde falhei. Volta lá um pouco ao tempo, veja o que é que você fez. Detalhes muito O que é que você básicos. fez durante todo o processo? Sobretudo, olha, deixamos um adolescente à mercê. Deixamos o adolescente, um pai sai de manhã, volta à tarde. O pai nunca senta para conversar com um adolescente. A adolescência é uma fase muito complicada. Eu trabalho com adolescentes. É uma fase de descobrimento. Ele começa a descobrir tudo. E na adolescência, a criança quer experimentar um pouco De tudo. Então, se esta criança que está a experimentar um pouco de tudo apronta ou mete no comportamento negativo, por exemplo, a criança aparece na escola embriagada e nós notificamos o encarregado de educação. O pai não tem tempo, porque o pai é homem de negócios. A mãe não tem tempo, homem de negócios. Manda-se alguém da ligação, manda alguém, vai resolver a situação do menino. O que vai acontecer com o menino? O menino vai perceber que não há ninguém para me repreender. E se não há ninguém para me repreender, vou bebendo. E não existe uma figura em casa dele que lhe repreende, nenhuma outra figura fora possa lhe fazer isso. Não há como. Eu me recordo uma explicação que o cantor Hermínio Chissano, vulgo Duas Caras, Caraboss, ele disse que esse nome Duas Caras surgiu por causa disso. Ele tinha um comportamento diferente na escola e em casa também tinha um outro. Bem distintos. Eu não sabia que disso. ele próprio parou e disse, não é normal. Eu mesmo sou duas caras. Porque as pessoas traziam um comportamento em casa, diziam, teu filho fez isso. Em casa dele diziam, não é possível. Esse não faz isso. É um anjinho. É um anjinho, tá já vendo? Só que não tinha asas. Mas olhando para essa questão, pais encarregados de educação, está aqui o professor a deixar ficar aqui a sua reclamação e as possíveis sugestões, porque estamos a dizer que se há falta de acompanhamento, o pai não tem tempo, ok? Estamos a dizer que não tem tempo. Não acredito que não haja tempo para um filho, para a educação do seu filho. Logo, é aí onde eles acham que, ou melhor, deixam a responsabilidade a 100% da escola. Esquecem-se que a escola também tem suas obrigações, que não é educar a 100%. Altaf, eu deixaria aqui um conselho para quem não tem filho. Se não tem tempo para criar, não faça filho. Ok. Estamos cansados, sim, se não tem tempo para criar. Os professores estão cansados. Está claro, porque ficarmos a resolver problemas de teu filho. Porque teu filho lutou, teu filho agrediu fulano e eu não tenho tempo. Então, eu estás fui ali à para ensinar o escola ABC. para dar aula. Por exemplo, eu trabalho com língua portuguesa, estou lá para ensinar a gramática, para ensinar a língua. Literatura, exatamente. Tenho que deixar aquilo para virar fazer policiamento, para controlar se teu filho bebe, não bebe, fuma, não fuma, teu filho assalta os outros, porque até alunos já assaltam-se entre eles. Alunos que já conseguiram algum instrumento contundente, alguma arma branca na pasta. Eu, em particular, sofri muito assalto na escola. Na escola, né? Lanche, muito mesmo, sofri muito. Embora não tinha muito lanche, mas o pouco que tinha também me arrancavam. O que é fruto de falta de policiamento ou educação a partir de casa. Ok? Se eu nunca assaltei a um aluno, mesmo com fome, eu via um aluno com lanche, eu nunca assaltei. Por quê? Porque minha casa me diziam que isto é errado. Não faça, até nem me diziam assim a 100%, mas o conjunto de comportamentos e atitudes que dotavam na minha pessoa me conduziam a nunca fazer isso. O saber o errado e o certo, tão pequeno, me conduziu a não olhar para este caminho como um caminho sustentável no que diz respeito ao contexto escolar. Mas aqui existe um triângulo que já havíamos apontado. Sim. Escola, governo, família, ok? E se é uma aliança sólida entre o governo, família e a escola, nenhuma reforma educacional terá sucesso, nós sabemos muito bem disso. Agora, quem está a falhar mais nestes três elementos aqui, neste triângulo? Qual é a parte, a balança pesa para qual lado? Sabemos que todos têm responsabilidades, como aqui deixamos na introdução do nosso tema, mas para que lado deve-se olhar com mais atenção para possíveis soluções apareçam? Eu vou deixar aqui de forma aberta, né? Exato. Eu creio que os telespectadores, sobretudo no Facebook, eles vão deixar os seus comentários e eles talvez eles tenham um ponto de vista claro e direto. E direto. O governo tem o dever de criar condições
para que haja educação. Criar condições é construir escolas, colocar professores, ter material, aquelas condições básicas. Exato. Este é o trabalho do governo. O trabalho do professor é cumprir o contrato que eles estão com o governo, que é ensinar, que é dar aula. Ok. Dar aula aos alunos, preparar. Porque ser professor, não estamos a falar apenas no sentido de dar aula, no sentido de dar conteúdo apenas. Nós estamos a formar o homem do amanhã. Temos que formar a pessoa não simplesmente com ciência, mas de forma integral, em todos os sentidos. Uma pessoa que um dia estará inserida numa sociedade, alguém que vai ser pai de família, vai gerar alguma coisa. Então, o governo deve criar essas condições, o professor deve dar aula, deve formar o aluno. Mas o pai que carrega a educação deve primeiro trazer o aluno na escola, criar condições básicas para que o aluno possa estar na escola. E este pai deve estar em constante comunicação Exato. com a escola. Então, dizer que quem está a falhar mais é o professor será um crime. Ok. Porque o professor também Faz o seu trabalho. mas não vamos dizer que faz de forma plena. Porque há momentos em que o professor também mete a sua água. Por exemplo, o professor não dá aulas. Falta muito. Falta muito, atrasa com frequência. E as suas aulas são simplesmente conteúdo. Chega na sala de aula, deu conteúdo, saiu. Não, temos que saber que estamos a tratar com pessoas. Nós temos de vez em quando aconselhar, tirar um tempo. Sou professor, eu tenho que formar. É por isso que fomos formados, temos formação psicopedagógica. Psicopedagógica, exato. Nós somos psicólogos também, alunos. exatamente. Então, o professor também tem que olhar para este lado. Então, o professor também, em algum momento, peca, porque não cumpre este papel de psicólogo, não contratado como psicólogo, mas é psicólogo também. Psicólogo não também. cumpre este papel. E de vez em quando este professor também não comunica aos pais, porque existem momentos em que existem pais que são comunicativos, mas que nós também, como professores, falhamos, não nos comunicamos com eles. Mas os pais também pecam. Mas também dizer que a culpa é dos pais apenas é um crime. Porque se dissermos isso, estamos a afastar ou estamos a generalizar enquanto existem pais. Pais que são exemplo quando o assunto é acompanhamento dos alunos. E alguns pais, na verdade, atiramos pedras para eles porque não conseguem participar também da formação dos próprios alunos, mas isso também pode ser efeito do próprio Estado, do governo. Ok. A economia. Se o pai está, por exemplo, há pais que trabalham em 2, 3, 4 empresas, na tentativa de criar condições mínimas para que o filho consiga viver, estudar e ter uma vida condigna. Isso também tem a ver com o nosso próprio Estado. O nosso próprio Estado, em algum momento, por exemplo, recebe empresas estrangeiras e assinam certos contratos, e esses contratos não são tão benéficos para os funcionários moçambicanos. Eu vi no ano passado, aquilo foi assustou-me, uma empresa que estava a contratar, que nós queríamos engenheiro, petrolífero, uma coisa de gênero, mas aqui em Moçambique, mas ali vinha bem escrito, vaga não disponível para moçambicanos. Oh, é? Então, estamos a dizer que de vez em quando são esse tipo de oportunidade que os pais precisam, oportunidades boas, para que tenham condições melhores e talvez trabalhem só em uma única empresa e tenham mais tempo de fazer um acompanhamento. Então, este triângulo todo tem um problema. O problema é que os 3 elementos do triângulo não estão a cumprir de forma plena, ok. de forma acabada. Tudo bem que o governo acaba sendo o principal, porque ele é o nosso pai. Vamos dizer que ele é o pai dos pais. Sim, então ele é o pai dos pais. Então ele acaba recebendo mais peso sim, okay, por conta disto. Mas, porque temos alguns professores que estão se formando para ser professores, não porque desejavam ser professores, mas também é culpa do governo. Por quê? Oportunidades de emprego. Okay. Não oportunidade de emprego, por exemplo, a pessoa para e diz assim, eu quero fazer a admissão pública, mas para entrar no aparelho do Estado, com a admissão pública não é fácil, você não consegue. Então o que a pessoa faz? Vou seguir o caminho mais fácil. Ou vou a Matalar, ou vou à formação de professores. Isso é uma realidade. Que aparece alguém me atira a pedra se eu estiver a mentir. Isso é verdade, tem muita gente que foi a formação de professores. Não, é verdade, eu conheço muita gente mesmo. Não porque queria, mas é porque não conseguia. Por exemplo, a pessoa fez licenciatura. Tem pessoas que foram fazer o ensino médio para se tornar professores, enquanto são pessoas que já têm o ensino superior feito. Então, aí é onde começa a pecar o governo. Porque o governo não está a criar mais condições de emprego. Então, essas pessoas que talvez nem deviam ser professores, que seriam bons engenheiros agrônomos. Estamos com muita terra em Moçambique, onde talvez estaremos a produzir muito, não estaremos a comprar nada na África do Sul. Mas o governo não cria, talvez,
empresas, ou o governo não cria oportunidades, porque só para licenciar uma empresa em Moçambique é outro desafio. Um problema muito grande que eu já discuti com um amigo meu, o Elton Salami, com um forte abraço, grande psicólogo, era sobre, principalmente ligado a esta questão, estamos a dizer que lançam o edital da UP, por exemplo. Ok. Estamos a dizer que o governo é quem dita o que é que você tem que se formar. Esse estudo fazem com base em que necessidade? Vaga para professor de educação, para educação física e tudo isso mais, para formar-se em educação física. 60. Vaga para, vamos dizer assim, professor de inglês. 20. Farmácia. 10. Medicina, 4. Esse estudo é feito com base em o quê? Estamos a dizer que a educação física estão a dar uma abertura para 100 pessoas ou 60 pessoas se formarem em educação física. Será que não estamos bem fisicamente? Então, é esta problemática que faz com que muitas pessoas... Teríamos muitos bons agrônomos no país, mas não temos porque formaram-se em agronomia, mas porque não tem como trabalhar ou trabalhar nesse ramo em que se formou. Foi a Matalano ou foi a formação de professores. Queremos perceber do professor José Chaves Júnior que estratégias funcionariam para reequilibrar essa relação antes de irmos ao pequeno intervalo. Estratégias. A primeira estratégia, vamos primeiro tocar nas partes mais fáceis de mexer, porque mexer na parte do governo é um desafio. Neste país, até que o governo pode prometer, mas cumprir que é bom, é um grande desafio. Okay. Então vamos primeiro pegar na parte que ainda é fácil de mexer e que acredito que não movimente milhões. Pais encarregados de educação devem começar a tentar se dar tempo para procurar saber, por exemplo, se o pai... Existem pais, na verdade, que estão a lutar. Uma das coisas que eu admiro do moçambicano, eu admiro o moçambicano. O moçambicano não é parado. Ok. O moçambicano não é parado. Vimos que muita gente perdeu emprego depois das greves, mas as pessoas estão a comer, as pessoas estão a viver. Covid. Depois do Covid, as pessoas estão. Então, você vai para o mercado, o moçambicano vende isto, o moçambicano faz aquilo. O moçambicano não é parado. Então, existem pais que estão correndo para a vida de manhã, saem de manhã, voltam muito tarde, e realmente, por conta da situação econômica do país, eles não têm como estar, como fazer um acompanhamento muito presencial. Mas estamos na era tecnológica, pais. Comuniquem-se conosco. É possível ligar para o professor e procura saber. Mostra ao teu filho, de vez em quando estamos na escola, liga para mim, professor, vais à aula. Peço para dizer as coisas, por exemplo, ao meu filho. Ou o meu filho aprontou alguma coisa hoje. E o professor, quando chega na sala de aulas, o professor também deve transmitir esta mensagem que está a receber do pai ao aluno. Eu falei com o teu pai hoje. Exato. O aluno vai ficar sabendo que estes dois aqui conversam e não tem como ter como que aprontar. Fugir de um dos lados. Exato. Isto não requer recursos, nem requer apoio do governo. Só requer vontade. Um grupo do WhatsApp entre o professor e pais encarregados. Existem, só que o problema dos grupos do WhatsApp, o que acontece com os pais encarregados? Os pais encarregados desta minha geração aqui, este de agora, eles, por vezes, são eles os apoiadores da indisciplina dos alunos. O aluno apronta. Eu recordo de alguém que uma vez, alguns pais, foram pais sim, que reclamaram porque o professor José Júnior dá obras literárias para os alunos lerem. Disseram, não, isso está errado, isso não pode acontecer, nós vamos lhe oelar. Eu parei, mas o pai está feliz com a ignorância do aluno. Quer dizer, não tem a capacidade suficiente de discernimento para perceber que o professor está a fazer uma coisa boa. 12ª classe, o aluno tem dificuldades, nós mandamos ler obras. As obras abrem a mente, leitura faz bem. Há uma frase que eu gosto muito dela que diz: ler prejudica a ignorância. Boa. Então, são os pais. O problema é que os pais que nós temos agora parece que eles são cúmplices dos alunos. Pai tem que ser cúmplice do professor. O aluno é nosso barro. É que nem, vamos lá olhar. O professor é aquele, como é que chama aquele? É o oleiro, quem faz o vaso. Ok. Então, o pai, nós podemos usar para o pai como aquela base, aquela mesa, que o oleiro vai mexendo, vai pedalando ali para aquilo virar. Uhum. E o barro é o aluno que está sendo moldado. Ou seja, o pai é a base.
o professor é o oleiro. Exato. Se haver alguma falta de comunicação entre a mesa que está a girar, e quem está a fazer o barro, o vaso vai quebrar. O vaso vai quebrar, obviamente. Então, boa. O vaso não tem como virar outra coisa se a mesa e o oleiro estão em comunicação. Exatamente. Boa. Bonito exemplo, professor José Júnior. É uma conversa, uma reunião que eu tive com o diretor da escola secundária Josina Machela. Ele dizia que há encarregados, há alunos que a gente, quando chama encarregado, o encarregado vê nós, até cancelamos a reunião. Olhamos tipo... É pior que o seu filho, ok? Então é muito triste. Mas nós vamos agora falar sobre também a relação entre o professor e o governo, de forma muito direta. Por que será que o professor é sempre lembrado nos discursos políticos, mas esquecido nas políticas públicas? Voltamos já para você responder essa questão, professor José Chaves Júnior. Nós estamos aqui em debate sobre a relação professor, Estado e encarregado de educação em Moçambique. Não saia daí, nós vamos a um brevíssimo comercial. Estás no programa, no podcast Diálogos Educativos, onde palavras iluminam caminhos. Para você que quer passar a sua publicidade, a sua marca, desfilar aqui no meu programa Diálogos Educativos ou na nossa televisão Mindcast TV, para ganhar mais seguidores, mais clientes e mais atratividade do seu produto, entre em contato com o nosso endereço comercial geral @mindcasttv.com ou pelo número também que já está aí a passar. Perca-se, mas não perca a oportunidade de continuar ligado ao programa Diálogos Educativos. Nós voltamos dentro de alguns instantes e até já. Vista-se com confiança e estilo. Vendemos roupas que ajustam-se a si, não o contrário, seja plus size, médio ou slim fit. Nossa coleção oferece conforto, qualidade e estilo que acompanha cada movimento. Alinhamos ao seu bom gosto, ao seu estilo. Temos para si bolsas para todas as ocasiões, calçados, ternos masculinos e femininos, Estamos localizados no Centro Comercial Novário Mall, na Matola, loja número S044. Fikil Fashion. Vista-se com classe e elegância. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV.
Estamos de volta à nossa conversa, ao nosso podcast, o nosso Diálogos Educativos, aqui onde palavras iluminam caminhos, e nós estamos com o professor José Chaves Júnior a debatermos sobre uma temática bastante interessante para a sociedade, para aquilo que nós queremos ver, a mudança. Eu tenho dito a mudança é como tamareira. Quem planta não é a mesma pessoa que come, porque tâmara leva 90 a 100 anos para os frutos estarem prontos. E nós estamos aqui a plantar esta tamareira e nós queremos, quiçá a gente coma, quiçá pelo menos alguns frutos um bocado verdes, mas nós estamos aqui a plantar e sem mais delongas, nós vamos dar continuidade da nossa conversa. Professor José Chaves Júnior, eu dizia que, por que será que o professor é sempre lembrado nos discursos políticos, mas esquecido nas políticas públicas? Porque esta é uma realidade, que nós temos vivenciado e eu tenho visto. Primeiro porque o professor ele é o maior elo de ligação entre governo e sociedade, e comunidade. Certo. Não há melhor pessoa para fazer, por exemplo, uma campanha eleitoral como um professor. Por exemplo, eu trabalho com a 12ª classe. Os meus alunos estão com idades por aí 17, 18 anos. E aqueles alunos olham para mim como uma referência. Daqui a 4, 5 anos teremos eleições. Ok. O comentário do professor José Júnior, o partido, onde o professor José Júnior vai dizer que vamos, existe um grupo que já se identificou com a postura do professor José Júnior. Nós, anualmente, temos trabalhado com numerosos alunos. Por exemplo, estou trabalhando numa escola que tem mais de 6 mil alunos. Aqueles alunos ali, quando olham para nós, olham como referência. E os pais daqueles alunos, boa parte deles, também olham para nós como uma referência. Então, o professor é o maior elo de ligação entre o governo e a sociedade. E o professor é que faz, muitas das vezes, a forma de pensar. Já percebeu que, muitas das vezes, em vários discursos, você ouve alguém a dizer: eu me tornei isto por conta do professor fulano. Do professor fulano, exatamente. Eu sou professor de língua portuguesa por conta do professor Carlos Zimba. Ok. Eu gostava muito de ciências. Quando fui à formação de professores, me formei lá, fui a 12ª classe primeiro, antes da formação de professores, depois de fazer 3 anos lá. E o doutor Carlos Zimba foi o professor que mais me apertou. Aquele senhor fez terror conosco. Terror propositivo. E aquele terror foi o que me tornou hoje professor de língua portuguesa. Ok. Então, o que o doutor Carlos Zimba disser, para mim tem peso. Porque ele foi meu professor. E deves perceber uma coisa, Altaf. Dizias muito bem que se lembra do professor nessas épocas. Exato. Eu dizia muito bem logo no início. Não existe profissão neste país que não passou das mãos do professor. Exatamente. Então, o contabilista que está lá teve um professor. Então, o posicionamento do professor dele pode, em algum momento, influenciar. Então, se ele vê que o professor está a apoiar isto e depois ouve, tudo bem que alguns professores foram perdendo credibilidade hoje em dia, mas o professor continua sendo aquela maior referência. Altaf, se tu olhas, por exemplo, para uma criança da primeira classe, e o professor chega e diz na sala que eu sou do partido X, e chega em casa, o pai diz que é do partido Y. Aquela criança vai fazer barulho, papai, nós temos que ser do partido X. Por causa do professor. Meu professor, porque da primeira classe, segunda classe, sobretudo ensino primário, o professor é a referência. O professor pode ensinar uma coisa de forma errada, uma forma de escrever uma letra, por exemplo, de forma errada. E a criança chegar em casa, o pai tentar corrigir. E dizer, não, com certeza, tenho visto. Faz assim. Mas pai, é que ele nasce mais... Meu professor, então. O professor sempre é lembrado nesta época, então. Depois de passar esta época, o professor é esquecido. Por quê? Porque o professor não tem muito poder. Tudo bem que, se olhares bem, Altaf, o professor que nós tínhamos até 2022 já não é o mesmo. Ok. Já vimos que o professor... Eu nunca, na história, é a primeira vez eu ouvir que o professor faz greve. Eu não sabia que o professor faz greve. Nunca havia visto. Eu comecei a ver isso no ano passado. Nunca havia visto. Não, na verdade, com certeza eram a equipe mais mansa, mais num canto. Eu acho calhar que até tinham vontade, mas não tinham o apoio suficiente. Que, sei lá, alguma coisa conduzia-lhes já a ficarem sempre num Mas vemos agora canto. que houve um desgaste. Um desgaste para o professor. O
professor foi o primeiro a se colocar. É por isso que, se olhar mesmo nos trabalhos relacionados, por exemplo, ao CNE, aquela questão de ser brigadista, as coisas do gênero. Nos anos anteriores, os professores estavam lá em massa. Agora já não. Agora, se tiveres, olha para o ano passado, tu vais perceber que eram muito poucos. Os professores estavam lá. Por quê? Frustração. Frustração porque mesmo para ter aquele dinheiro de vez em quando é um desafio. Você viu que houve greves. Ok. Houve greves, após aquilo, alguns pessoas iam para o STAI reclamando que não receberam valor. Então, o professor, ele é lembrado nessa época porque ele é referência. Ele continua sendo a maior referência. Ok, tudo bem. Até que ponto os pais entendem o que realmente acontece dentro da sala de aula? Assim, de 0 a 10. 4 ou 3. Sério? Estamos a falar de pais presentes, boa parte. Pais presentes, eles não fazem ideia do tipo de aluno ou de filho que eles têm. Ok. Altaf, bem disseste logo que 2 caras, nos disse que tinha 2 caras. Exato. Estes alunos são perigosos. Esses alunos têm uma forma... Eu não sei o que está acontecendo com esta geração. Não sei se é porque arrumamos a vara. Porque eu acho que No tempo em que batiam na mão, acho que... faz falta. Faz falta. Está a dizer que a vara faz falta? Faz, porque não estamos a dizer aquela agressão física, mas aquela... Um bocado. Porque hoje em dia tu gritas com um aluno, o pai pode vir amanhã, quem és tu? Ali na sala, para gritar com o meu filho. Quem és tu? Para gritar com o meu filho. Eu não grito com o meu filho. Senhor, como é que vamos formar um aluno que sabe que se o professor gritar comigo, meu pai vem para aqui. E meu pai ralha com ele. Ok. E meu pai é isto, meu pai é aquilo. Tivemos, eu ouvi há dias atrás, um aluno que confiscaram um celular. O pai veio, o pai tem uma patência muito importante na polícia. Veio ali na postura de polícia. Esquece que ele é polícia, ele é comandante fora das paredes da escola. Das paredes da escola. Da escola, o senhor basta atravessar o portão da escola. Acabou. Aqui dentro o senhor é encarregado. Não podemos, mas o que acontece é que o pai vem assim, sabe quem eu sou? E muitas das vezes vêm fardados para criar esta intimidação aos professores. Não tenho problemas com a polícia, não tenho problemas mas existem polícias que infelizmente têm mostrado uma postura muito ofensiva. Os pais não fazem ideia, é por isso que são os primeiros a se levantar contra o professor. Raramente nos encontramos hoje em dia pais que aparecem ali e são eles que vêm para repreender o filho. Não. O professor mandou o aluno sair. Com base em quê? Qual é esse artigo? Artigo que... O meu filho veio aqui, fez um corte, pintou o cabelo, por exemplo. Como é que vocês mandam embora? Isso não tem nada a ver. Está onde isso? Como é que um pai que pensa assim, acha que faz ideia do que há dentro da sala de aulas? Claro que não. Obviamente que não. 3 já tem muito. O professor José Júnior aqui reduziu, tirou um valor. É professor, tem direito de tirar um valor. Se todos dizem que a educação é prioridade, por que é o setor ainda mais mal financiado? Podemos arriscar assim dizer, mais mal financiado. Talvez é bem financiado e não temos conhecimento. É assim. Não sei se depois disso vão me... É só depois colocar segurança para me seguir. Não, fica tranquilo. São comentários, são opiniões. Fora professor, ex-cidadão comum que tem o direito, o direito de gozar da liberdade de expressão e fica à vontade. Mas eu acho que, Altaf, é muito fácil escravizar uma pessoa que não sabe. Ok. É muito mais fácil pagar qualquer salário a uma pessoa que não estudou. Uma pessoa que não tem academia, uma pessoa que não sabe refletir. Com muita facilidade essa pessoa pode ser governada. Diz que o filho de rei, se não sabe que é filho de rei, pode ser escravo. Numa boa. Com muita facilidade. Então, investir na educação é investir em pessoas que poderão em algum momento... Há um problema, infelizmente, nesta coisa de governação. Se eu sou ministro, sabe qual é o meu sonho? Não. Meu filho ser ministro. Ah, é? Claro, eu quero que a minha linhagem,
aquilo que acontecia nos tempos dos reis, que acontece em países como Espanha, onde temos reis até hoje. Há quem quer meter para um país democrata. Então, de que forma eu posso meter isso, por exemplo, Altaf? É por isso que eu sempre digo, eu faço de tudo para formar os meus alunos para serem os melhores. Por quê? Altaf, se esta pessoa passou 12ª classe, nem um requerimento sabe escrever, então essa pessoa não sabe nada. Um aluno passar 12ª, cargos, um aluno não saber escrever um requerimento. Você quer rir, vai em janeiro, no tempo em que muitos pedem declarações de passagem para poderem fazer matrículas ou certificados. Você vai perceber que todo mundo está a lutar ali para ir comprar impresso. Como é que chama aquilo? Minuta de requerimento, onde já vem espaços só para completar. Só para preencher? Sim. Sério? Você dá um BIA, faça o requerimento, escreve o que você quer. O aluno vai te olhar. O requerimento aprende-se em que classe? Começa de que classe aqui? Não é sexta, parece? Sexta classe, sexta por aí. ou quinta? Por aí, sexta Agora, classe. o que é que falhou? Passagem automática? Demais. Passagem automática. O que nós precisamos neste país hoje É em dia correto ou não? É grave, é a coisa mais errada. Por É mim, perigoso. quem não sabe, não devia passar. Quem não sabe, não devia passar. Temos que informar. Por quê? Vamos lá. Sabe por que eu acho, é a minha opinião, que não se luta para que as pessoas saibam, mesmo nas universidades, deixam licenciados serem de lá sem saber nada? É que uma pessoa que não sabe nada dificilmente vai discutir. Altaf, se, por exemplo, um governante, se olhares para os filhos dos grandes ministros, os grandes deputados, boa parte deles estão a estudar aonde? Fora do país, nas melhores escolas, lá onde se estuda. Aquele jovem, quando voltar para Moçambique, vai encontrar um José, por exemplo, mal formado. Ambos fomos formados, mas eu estou mal formado, ele é bem formado. Quando chegar tempo de concorrer para um cargo importante, acha que vão colocar aqui? Ao bem formado. Automaticamente, os que estão no topo nunca vão descer do topo. Ok. Então, se não vai se preocupar com a educação, porque os deles vão se formar e vão continuar, lá em cima. Então, se nós quisermos com que os nossos também estejam lá em cima, é por isso que eu dou tudo de mim para que os meus alunos sejam pessoas reflexivas, pessoas que olham para a educação de outra maneira, pessoas que olham para a escola de um outro jeito e olham para Moçambique, que não lutam para tentar passar apenas, mas lutam para saber alguma coisa, porque está claro, Altaf, se me aparece, imagine eu sei que eu serei um grande empresário, me aparece, eu quero um gestor na minha empresa, quero um gestor que vai ficar talvez como CEO, coisa de gênero, eu quero me distanciar, eu só quero ficar como dono, de longe, não quero me meter mais nisto, quero um CEO para a minha empresa. Existe o João, que foi meu aluno, que eu sei que foi para a UP, e ele lá passou por passar. Mas existe o filho do ministro, que estudou em Oxford. Os dois têm licenciatura em gestão. Acha que vou contratar aqui? Não tem como. Tem que contratar filho do ministro. Porque ele sabe. Porque ele sabe. Não vou lhe contratar pelo nome, vou lhe contratar porque ele sabe. Mas se nós olharmos hoje em dia, todo mundo, os alunos, você dá um teste. O aluno tira a fotografia no chat GPT, tira a fotografia para mandar para o chat GPT e o chat faz a correção. E depois de fazer a correção, o aluno passa para ali. E para o aluno aquilo é tudo. Esquece que amanhã ele vai ter que concorrer com os outros. Eu não sei se é verdade, mas eu vi que houve um concurso num banco. Não vou castar o nome para não fazer publicidade cá. Okay. E neste banco criaram contabilistas. E isto no ano passado. Fizeram aqueles recrutamentos, foram ver os currículos, certificados, blá, blá, blá. Acho que eram cerca de 25 que deviam lutar por 5 vagas. Levam aqueles 25 e colocam numa sala, dão folha A4 de papel. E o entrevistador vai embora. Diz que cada um escreve o que quiser. Não conseguiram 5 funcionários. Primeiro porque as pessoas escrevem mal. Hoje em dia, se encontrar alguém a escrever mal, não é problema. Hoje em dia usamos computador. Usamos computador, não preciso treinar caligrafia, mas veja em países de fora, eles até hoje ensinam a escrever. Países mais desenvolvidos que nós. Procuram ainda escrever da melhor forma visível possível e também perceptível. Aqui é importante conseguir ler. Como dizem, o importante é que se leia. Então, não há preocupação em se melhorar a educação, porque os que vão governar no futuro não estão em Moçambique, estão fora, a se formar bem.
e vão governar. E os filhos daqui estão-se a formar fora. Também vão estudar nas melhores universidades para voltarem a Moçambique fazer o quê? Continuarem a governar. E eu, que sou um cidadão pacato, continuarei na minha pacatice. Sobre não saber escrever, um amigo meu dizia, mas a pessoa não percebe que quando ela diz entrarão e também diz entraram, há diferença. Ela não vê que há uma diferença, então tem que procurar essa diferença onde é que está e corrigir. Qual é o problema existente? Há muitas pessoas, e temos discutido muito todos os dias por causa de pessoas que estão no 4º ano de faculdade a escreverem absolutamente mal, não saberem a diferença entre mais e mais. Até eu dizia aqui, será que esse problema de mais e mais, os ingleses também confundem o bate com... É possível mesmo? Será que também confundem porque não faz sentido? Formação. A formação está defeituosa. E porque o maior problema é que a nós, os professores, nos exigem números. Eu acho que Moçambique já tem números suficientes, já tem muitos quadros. Uma vez eu refletia a dizer assim, para mim, os institutos de formação de professores deviam fechar por uns 4 ou 5 anos. Ok. Temos muitos professores formados que não estão a trabalhar. Estamos a formar mais para quê? Vamos lá contratar primeiro os que já estão formados para depois de todos que se formaram e são bons estarem a trabalhar, podemos voltar a formar. Mas anualmente estamos a atualizar o currículo, estamos a atualizar o que é, estamos a gastar dinheiro porque novo currículo de formação de professores. E os formados? Tenho colegas que fizeram comigo o curso também em 2018, até hoje não tem enquadramento, mas anualmente há novo concurso, novos candidatos entram, formados saem, os que conseguem entram no aparelho, os que não conseguem no ingresso no aparelho de Estado. O que é bastante triste. Nós gostávamos de continuar aqui no nosso debate sobre a relação professor-Estado encarregado de educação em Moçambique, mas o tempo nos foge mesmo. Sabemos que o nosso convidado é muito ocupado e tem outras agendas por cumprir, mas nós de forma provocativa vamos aqui encerrar com 3 perguntas de forma muito breves. Se pudesse dar 3 recomendações ao Ministério da Educação, quais seriam? Primeira recomendação, pedimos material de trabalho. Material de trabalho? Material de trabalho. Pedimos que vejam como é que nos pagam os salários e nos paguem as nossas dívidas, as dívidas que têm conosco. E terceira coisa, não nos peçam números, nos peçam qualidade. Ficaram aí as 3. Qual seria a sua proposta de solução para aproximar os pais da escola? Proposta de solução para aproximar os pais da escola. Nós, como professores, devíamos começar a tomar mais atitude. Ok. Como o pai não vem de forma... vamos lá ser um pouco mais pais dos nossos alunos no sentido de tentar puxar o pai, convidar, de vez em quando o aluno faz alguma coisa, tentarmos informar ao pai. Eu acho que é uma das formas mais simples do professor aproximar sim. O pai de encarregado nesse caso. Eu hoje em dia já não tiro o aluno da sala de aulas. Okay. Prefiro lhe colocar na sala de aulas em punição ou coisa de gênero, ou dou um trabalho extra, mas tirar o aluno da sala de aulas ainda não serve, ele não gosta. Ok. E o que é que os próprios professores podem começar a fazer mesmo sem apoio do governo? Uma das coisas é a sua sala de aulas não ser apenas um lugar de transmissão de conhecimento, mas um lugar também onde colocamos temas de reflexão, temas de debate. Alguns dos nossos alunos são o que são porque sofrem de depressões, sofreram violações, sofreram vários problemas. Então nós devemos começar a ser psicólogo. Não preciso do governo me pagar mais nada, já me pagar o salário. Ser psicólogo, amigo dos meus alunos, já é o suficiente para que eu possa ganhar este menino, para que eu possa ganhar esta menina, para que eu possa preparar este futuro cidadão, futuro governante do país. Porque alguns deles poderão ser ministros no futuro. E nós talvez estaremos aqui na carreira docente. Okay. Sabemos que o atual presidente da República de Moçambique, boa parte dos professores que lhe formaram são professores até hoje. Ele agora é o quê? Chefe de Estado. Então, se eu começar agora a preparar meu aluno, a lhe mostrar que a educação não está boa por causa disso, mas aquilo, tenho fé que um deles vai ser alguém. Exato. Este que se tornar alguém lá à frente, ele pode ser a solução para o problema da educação. Mas, Altaf, permita-me eu ler este texto. Fica à vontade, o seu texto. É um texto que eu escrevi já há 3 ou 4 anos atrás e
há algumas coisinhas que eu devia ter mudado, mas não mudei. Me recordo do texto quando cheguei aqui. Mas deixa que eu leia o Olha texto. para a câmera aí, fique à vontade. E o texto é bem simples. O título do texto é De Quem é a Culpa? Escrito por José Chaves Júnior em 2022. De quem é a culpa? Vivemos numa sociedade próspera, porém cheia de cegos. Os cegos da minha nação usam óculos nos olhos, porém um problema está na mente. É mais fácil ouvir nos nossos dias lamentos e acusações ao invés de sonhos e projetos. Costuma-se dizer que, se tens sonhos, fecha a boca. Por que então não usamos o mesmo ditado quando o assunto são reclamações e greves? Partilhamos mais reclamações do que sonhos e projetos futurísticos. Partilhamos mais cervejas do que livros ou até mesmo comida. Nos dias de hoje, toda a reclamação das massas é direcionada ao governo. O governo fez isso, o governo devia aquilo, o governo é assado, o governo é cozido. Em suma, todas as culpas estão sobre os ombros do governo. Será mesmo culpa apenas do governo? Vejamos o seguinte. A pessoa faz psicologia clínica, mas tem medo de malucos. A pessoa faz gestão empresarial, mas não consegue gerir uma simples mercearia. A pessoa tem carta de condução profissional, mas não sabe conduzir um carro manual. A pessoa faz jornalismo, mas só sabe fazer dancinhas no TikTok. Ok. Mas casos flagrantes existem na nossa sociedade. E, como sempre, a culpa é do governo. Sempre são os outros culpados, pois é mais fácil transferir a culpa do que aceitá-la como nossa. Aceitamos e até cobramos presentes, mas jamais a culpa. Vejamos outros culpados agora no ramo da educação. E a pergunta seria: de quem é a culpa pelo insucesso escolar? A questão da educação tem levantado mais barulho que o ronco de motores de carro. Mas e aqui? De quem é a culpa? Vejamos alguns aspectos também que nos levarão a descobrir os culpados e os inocentes. Os manuais escolares estão cheios de erros absurdos, indignos de serem citados. 2. Os professores preparam as aulas usando livros dos alunos. Cadê os manuais dos professores? As escolas possuem números assustadores de alunos por sala, se essa existir, pois, para outros, sala é um nome dado à sombra onde estudam. Os alunos não fazem os trabalhos de casa. Os alunos são profissionais em imitar TikToks, mas não conseguem resolver uma operação matemática básica. Os encarregados atiram os alunos na escola e os deixam à mercê do professor. Os encarregados só entram em contato com a escola caso o aluno seja expulso ou esteja para reprovar. Os alunos podem não ter dinheiro de caneta ou algum outro material, mas nunca lhes faltam megas para pesquisarem bobagens. Os encarregados visualizam os status dos filhos e até partilham com ele os famosos memes, mas não têm tempo de ver se o filho faz ou não o trabalho de casa. Chegados aqui, afinal de contas, de quem é a culpa? Uma salva de palmas, por favor, produção, palmas. Este texto foi muito, mas muito forte do professor José Chaves Júnior, que dizia uma coisa que ficou em mim: compartilham copos de bebida, mas não compartilham livros. Uau, interessante, hein? Interessante. Então, ficou aqui o texto que é bastante interessante mesmo. Gravem aí. Não deixem naturalmente de estudar. Pais encarregados também não deixem naturalmente de aproximar aos professores, que por sinal também acabam sendo pais, psicólogos, amigos dos vossos filhos encarregados. Aproximem aos pais e gestores escolares para poderem acompanhar, ou melhor, policiar aquilo que é o comportamento deles no recinto escolar, ou seja, no contexto acadêmico. Aqui ficou mais um episódio que tratamos de um assunto bastante relevante à sociedade. Nós vamos, mas com promessas de voltar
voltar na próxima oportunidade. Eu sou Altafo Ibrahim, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras, quando forem pontualmente 16 horas aqui no território moçambicano. Muito obrigado a si pela audiência. Não deixe de dar um like, comentar o que achou do programa e do tema em causa. Também não deixe de compartilhar este vídeo para mais e mais pessoas, para que tenham noção do que a gente deixou aqui ficar como conhecimento. Obrigado aí à produção pelo programa maravilhoso que nos preparou hoje. Percam-se, mas não percam a oportunidade de acompanhar o programa aqui na Mindcast. Fui e até na próxima terça-feira.